Agora quero comentar o mesmo capítulo e o versículo 9 que vai falar: não querendo que alguém se perca. Por causa do pecado, aquele que eu expliquei no primeiro vídeo, a terra será queimada e tudo que nela existe se queimarão para purificar por causa do pecado. Por causa do pecado, aqui a Bíblia está falando a respeito de Jesus, que Deus não quer que ninguém perca, mas para as pessoas não se perder, ela precisa vir para Cristo. Então, vamos meditar um pouquinho aqui o que vai falar a Bíblia. Eu sei que muitas pessoas podem não gostar, porque na realidade isso aqui deixa algumas pessoas preocupadas em parte, porque ele se segura naquilo que não salva e depois acha que quem está falando está pondo uma palavra de juízo, e não é. Eu estou tentando trazer uma revelação bíblica que é para ajudar as pessoas a entenderem que sem Cristo o homem não tem salvação. Então vamos comentar. No versículo 9 de 2 Pedro, no capítulo 3, você pode achar esse versículo aí que eu vou fazer um comentário aqui agora. Não querendo que alguém se perca. A demora da volta de Cristo tem a ver com a pregação do Evangelho, do reino ao mundo inteiro. Mateus capítulo 24, versículo 14. Deus quer que todos conheçam o Evangelho, pois não deseja que ninguém pereça eternamente. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Evangelho de João capítulo 3, versículo de número 10. Isso não significa que todos serão salvos, porque se alguém rejeitar a graça e a salvação divina, tais pessoa permanece perdida. Olha aí, aqui é onde talvez algumas pessoas ignoram quando alguém traz uma revelação como essa da palavra. É pouco tempo, mas já dá para a pessoa entender. O que significa isso aqui? A Bíblia está falando que Deus não quer que as pessoas se percam. A Bíblia está falando que Deus não quer que as pessoas entrem para a condenação de um juízo final. A Bíblia está falando que Deus quer que os homens ouvem o Evangelho e creia, aceita Cristo e obedece a Cristo para ser salvo. Então, quando a Bíblia mostra que o Evangelho ele precisa ser pregado no mundo inteiro, porque Deus quer que todos ouçam o Evangelho. Vejam isso, Deus quer que todos ouçam o Evangelho e deseja que ninguém pereça eternamente. Significa que todos os que não recebem Cristo como Salvador e obedecem à palavra de Cristo, essas pessoas, a Bíblia está falando que eles vão perecer eternamente, porque não creu no Evangelho, não recebeu o Evangelho, não viveu o Evangelho, escarneceu do Evangelho, zombou do Evangelho, como os muitos fazem, e eles não podem estar garantidos para a vida eterna, porque eles rejeitaram o Salvador. E quem rejeita o Salvador, a Bíblia está falando que ele vai permanecer e perecer eternamente. Por que eternamente? Porque a salvação, tanto a salvação ela é eterna, quanto a perdição é eterna. Por isso que a Bíblia diz sobre a salvação em Cristo, que ela é eterna. A palavra eterna significa que não tem fim. Tudo que é eterno não tem fim. Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Então eles não têm fim, não tem início de dia e nem fim. É a mesma coisa a salvação daqueles que ouvem o Evangelho, creem no Evangelho, aceitam e obedecem ao Evangelho. Então esses estão salvos como Jesus é, nós seremos. Ou seja, seremos salvos para sempre. Como também aqueles que se perderam, como Satanás e os seus anjos que se perderam, e eles, a sentença deles vai ser para um lugar chamado de lago de fogo.
Jesus diz que esse lugar há pranto e ranger de dente, dia e noite, que significa um sofrimento eterno, um castigo eterno, a perdição eterna, porque não creram no Evangelho de Cristo e não lhe obedeceu, e não lhe entregou para Cristo. Por isso, então, a salvação, quem é salvo eternamente, e quem é perdido eternamente. Ou o homem está salvo eternamente, ou ele está perdido eternamente. Isso aqui é muito sério. Está entendendo? É muito sério. Por que é muito sério? Porque se trata de um sofrimento eterno para quem rejeita a salvação em Cristo. E eu já comentei algumas vezes, as pessoas estão baseadas na religião. Eu já disse e repito que a Bíblia diz que a salvação é só em Cristo. Cristo não é uma religião, Cristo é salvação, Cristo é perdão, Cristo é vida eterna para o homem arrependido. Enquanto a religião, ela leva o homem para longe de Deus, porque no mundo de então, desde o dia de Adão até hoje, nenhuma religião salvou ninguém. Então a religião não salva ninguém, a religião não tem poder para perdoar ninguém. A religião, ela ilude os homens e mulheres e leva eles para longe de Deus, e aí onde Jesus diz que se todos não virem para ele de igual modo, perecereis. Perecerei como? Perecereis sem vida eterna. É o que a palavra está falando aqui. Então, é isso que a Bíblia, ela nos mostra. E depois disso, isso não significa que todos serão salvos, porque se alguém rejeita a graça e a salvação divina, tais pessoa permanecerá ou perecerá eternamente. Significa que ela permanecerá perdida. Por que ela permanecerá perdida? Porque ela rejeitou a salvação em Jesus. Então, falar que é de Jesus é uma coisa, agora ser de Jesus é outra. Falar que você crê na religião e que você está seguro é uma coisa, agora vir para Cristo e ser salvo é outra coisa. Salvação só em Jesus, religião não salva, não perdoa. É isso que as pessoas precisam entender. Entenda que salvação é só em Cristo. Mas para isso nós precisamos vir para Ele, se converter e passar a viver o Evangelho. Porque senão não pode se salvar. Porque a salvação é só em Jesus e na religião não tem salvação. Eu vou parar aqui porque senão fica longo. Mas eu entendo que você que vai ouvir esse vídeo já vai dar para entender um pouco aqui. Eu deixei aqui alguns versículos bíblicos para você ler lá e ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. Tá bom? Se alguém tiver dúvida e perguntar, eu posso até dar mais explicação sobre o assunto, mas eu acho que não tem necessidade, porque aqui é a verdade e não tem como mudar. Não é uma questão pessoal. Eu não estou falando aqui algo pessoal, eu estou falando aqui uma revelação bíblica. Ou seja, estou falando aquilo que a Bíblia revela quanto à salvação e também a respeito da perdição. Ou nós estamos salvos, ou nós estamos condenados. Ou nós vamos para Deus, ou nós não vamos para Deus. Então é isso que a Bíblia revela, tá bom? Inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo. E é a palavra de hoje. Até o próximo vídeo.